Mas a extrema-direita ela não nasceu do nada, não. Ela já estava lá e já estava. E ela, eu acho que ela se torna ainda mais forte. Ela se torna mais forte com o fim da União do sistema soviético. Os primeiros registros, há um livro que foi publicado no Brasil. Daqui a pouco eu me lembro o nome do autor, a minha memória já está começando a falhar. Chama-se Livres para Odiar. Entre 89 e 91, que é o fim oficial da União Soviética, um jornalista americano, acho que chama-se Paul Kennons, Paul alguma coisa, ele resolveu fazer um giro pelo mundo soviético em decomposição, entre a queda do muro e o fim oficial da União Soviética. E o que ele descobre lá? A predominância da extrema-direita em todos os países que estavam se emancipando do jugo burocrático comunista. Então, havia mais neonazis explícitos, para não falar em extrema-direita de maneira geral, na Alemanha Oriental, na Tchecoslováquia, na Polônia, e por aí vai, e na Rússia, inclusive. Ela brotou de lá. Não é à toa que, bom, o problema ucraniano está lá, não foi a OTAN que inventou a extrema-direita que atua na Ucrânia. Ela está lá há muito tempo. Então, tem alguma coisa que, digamos, a desmoralização da ideia de socialismo, de sociedade, que a farsa soviética, do sistema soviético provocou, isso era um regime de cinismo absoluto, como no Brasil do Bolsonaro. Vai quem pode e quem não pode desapareça em algum subterrâneo qualquer, e essa ideologia é língua de madeira de boneco, não é para ninguém acredita nisso, ninguém acreditava mais no seu próprio sistema há mais de 2 gerações. Isso produziu uma legião de cínicos, e os cínicos, no momento em que eles têm uma pista aberta à sua frente, que eles se tornam extrema-direita. É exatamente como é aqui no Brasil. E foi o grande impulso do vigor da extrema-direita. Não é por acaso que aparece a vanguarda, inclusive intelectual, da extrema-direita europeia é húngara. Os caras sabiam do que estavam falando. O iliberalismo é mais competitivo, dizia lá o Orbán, e por aí vai. Bom, enfim, mas isso é apenas uma fatia do fenômeno extrema-direita no Brasil. Voltando à extrema-direita no Brasil, aí eu recomendo, o que eu vou dizer, eu vou repetir, várias pesquisadoras, a Camila Rocha, Isabela Calil, que são as moças que saíram na frente. A Camila Rocha é pioneira. Começou a estudar, esses caras não saíram do nada. Não esperaram junho para aparecer e mostrar a cara na rua, muito menos dependem exclusivamente de redes sociais. Eles já existiam antes disso, já estavam lá atrás, já existiam. Isso é descobertas da Camila Rocha. Naquele momento, todo mundo começou a se interessar pelo fenômeno extrema-direita no Brasil, que era novo, inédito, explicitamente os caras saem do armário e pela primeira vez dizem contra o progressismo nacional. O progressismo é alguma coisa partilhada pela esquerda e pela direita. Todo mundo no Brasil, até a Constituição e depois da Constituição também, todo mundo se diz progressista. Ninguém se diz eu sou de direita. Eu sou contra a ideia de justiça social, igualdade ou liberdade. Não, ninguém diz, nem o Maluf dizia isso. Nem o Maluf disse isso. Maluf era nós somos todos progressistas. Mas é a primeira vez que aparece gente dizendo não, essa Constituição é fake, é um amontoado de sandices, e nós somos, aí começa Hayek, Mises e assim por diante, achamos que é uma ideia cretina, contraproducente, totalitária, a ideia de igualdade, de justiça social, por exemplo. O que é isso? Não tem fundamento teórico, econômico nenhum, é o Hayek. Começam a dizer explicitamente isso. Essa direita que sai do armário, para usar essa expressão horrível, que seria politicamente incorreta, a Camila descobre, ela começa no processo constituinte, ela começa, olha, nós vamos ser passados para trás, os caras, não só a ditadura foi para o brejo, mas embora a ditadura fosse modernizante, por aí afora, industrializante, e esses caras vão levar a parada novamente.
E nós temos que começar a tomar providências e nos organizarmos e defendermos o verdadeiro capitalismo. Então ela descobre que não tem essa história, essa paranoia de financiamento dos irmãos Koch, das fundações isso ou aquilo, CIA, USAID, né? Pode ter uns troquinhos a colar, ela vai começar a descobrir que os caras funcionam em pequenos kitnets com um computador e tal, fazendo esses movimentos dessa nova direita que aparece doutrinária, mais inteligente, que lê os clássicos da direita, que vão ser depois os clássicos do neoliberalismo, quando não se falava muito, a não ser nos meios eruditos, e que, portanto, era uma espécie de adeptos de alguma espécie de capitalismo utópico, capitalismo que, enfim, que não existe na vida real, mas na qual eles acreditavam. E eram militantes e faziam trabalho como militante, ativista, assim por diante. Ela começou a descobrir isso. Depois muita gente foi atrás dela, identificando esses grupos. É claro que aí, quando esses grupos aparecem, começam a aparecer no fim dos anos 80 e início dos anos 90, é claro que os think tanks americanos que estão aí para isso, para financiar a atividade em prol da democracia, liberdade, livre mercado e assim por diante, no mundo inteiro, desde que os Estados Unidos se tornou potência hegemônica, eles estão aí para isso, dão uns troquinhos para eles, mas esse troquinho não foi o fundamental. Não foi o fundamental. O problema é que eles entram, e isso é uma grande observação da Camila, eles entram em recesso, num certo momento há um pequeno eclipse nesses grupos de direita, que é uma novidade no Brasil, ideológica. Eles entram em recesso porque eles acharam o seguinte, com a eleição do Fernando Henrique e a reeleição do Fernando Henrique, acabou. Nós somos redundantes, somos supérfluos, não existe mais isso. Para quê? Ele já vai, ele está cumprindo o programa. Ele está cumprindo o programa com todo o pragmatismo, as mediações necessárias a fazer, as negociações com o chamado atraso, sem o atraso não se governa no Brasil, isso é a frase do Fernando Henrique, não se governa contra o atraso, se governa junto com o atraso, mas não ficar atrás do atraso. Bom, uma formulinha que fez sucesso, mas não diz muita coisa. Mas, enfim, eles achavam que o serviço estava feito, ganhamos. Isso é o maior argumento contra o Fernando Henrique que eu conheço, é o atestado, um certificado de bom moço de direita que deram para o Fernando Henrique. Agora nós somos desnecessários. Com o negócio, com a eleição de 2002, 2003, aí muda, aí eles voltam. Eles voltam e se reorganizam, mas em termos doutrinários, para se contrapor novamente a ideia de justiça social, distribuição, movimentos sociais que lutam, para se contrapor a isso em termos organizacionais e, de preferência, tentar massificar, mas era impossível. Aí veio, digamos, o pontapé inicial, que foi a oportunidade de aparecer em junho. Não que junho seja uma coisa de direita, 2013, mas onde eles crescem, que se eles veem que eles podem chegar, eles podem disputar, que é outro lugar comum, que está circulando nos 10 anos, mas não de aniversário de junho, mas já foi constatado há muito tempo. Eles veem que eles podem disputar a rua com a esquerda, que era impensável até então. Era impensável, tanto direta já quanto fora Collor, era a esquerda que estava fazendo. Eles estavam olhando, aí veio a redenção, eles não estavam entendendo direito o processo, como o Fernando Henrique sai do Collor. Aliás, o Fernando Henrique queria entrar no governo Collor. O Mário Covas é que disse não, vetou. Queria entrar no governo Collor porque era um governo modernizador, na linha que nós queremos, de capitalismo moderno, neoliberal, mas só que tem o ônus de banditismo, de carapulização do Fernando Collor, que é um fardo muito pesado para carregar. Aí o Fernando Henrique, não, mas a gente dribla essa parte e puxamos o Collor para a modernidade. E, portanto, ganhamos. Não foi bem esse o caminho, mas a ideia é essa, o Covas tinha. Bom, voltando, eles se formam, digamos, essa extrema-direita, ela retoma, ganha novamente impulso com a vitória do lulismo, portanto, a vitória da outra coisa, que para os doutrinários, Mises, Hayek e companhia, todas as vertentes neoliberais, era a aberração do ponto de vista conceitual, além de ser uma afronta político-social, eles disputam a rua e veem que, aí sim, usando redes sociais,
Mas não tinha ainda só de fake news. As redes sociais era para engajar e para mobilizar mesmo, para informar. E, portanto, se reencontrar. E, bom, aí eu não vou começar a falar sobre junho, que vocês não aguentam mais a falar 1 mês sobre junho. A Folha todo dia tem uma abobrinha lá sobre junho. Mas, enfim, eles aparecem, aí sim, aí a extrema-direita começa a mostrar a cara. E eu não falei nem da componente evangélica. Começa a mostrar a cara no impeachment. Aí sim, aí eles ganham definitivamente a rua, e o impeachment seria impensável sem essa mobilização de massa. Então eles descobrem que eles têm poder organizativo, poder de mobilização e põem 1 milhão na rua. O PT nunca pôs isso, eles botaram. Não tem como desmentir. A Paulista de março de 2015 não tem equivalente na história do Brasil. Quem foi lá e viu, e ele se congratulando com os brucutus da PM, é assustador e ao mesmo tempo impressionante. Não dá. Então, quando eles viram a força que tinham, é claro que não foram eles que derrubaram a Dilma. A Dilma depois teve conspiração palaciana, enfim.